Boa tarde, galera. Hoje eu venho através desse vídeo dar resposta a alguns, eu diria que analfabetos funcionais, porque pessoas que leem um comentário que a gente faz e por não entenderem o conteúdo do comentário, por não conseguirem interpretar uma pequena frase que a gente posta, passam para frente uma mensagem totalmente errada, totalmente diferente do contexto que a gente postou. Né? Pessoas que leem uma frase e não conseguem identificar uma única palavra. Pessoas que não têm acesso à informação, têm acesso à desinformação por não conseguir interpretar um pequeno texto. Eu postei uma pequena mensagem numa rede social minha, falando que essa paralisação que estava tendo o dia 14, na sexta-feira, era uma paralisação que, na minha opinião, tinha um foco um pouco distorcido. Na verdade, era uma paralisação orquestrada por alguns partidos de esquerda e principalmente por pessoas ligadas a sindicatos de professores e universitários e tal, e que estava desvirtuada, porque você via no meio das paralisações mais bandeiras de Lula livre, mais bandeiras de apoio à esquerda do que propriamente ao que eles se propuseram a fazer, que era um protesto contra a reforma da Previdência. E através desse comentário, né, que eu fiz numa rede social minha, um amigo meu, um colega meu das ruas, uma pessoa que eu conheço, não diria amigo porque não é totalmente do meu convívio, mas é uma pessoa que eu vejo com uma certa frequência, fez alguns comentários de que eu era contra a liberdade, de que eu sou contra a democracia. E eu queria perguntar para o Leonardo e para outras pessoas que pensam como ele, se realmente há tanta liberdade democrática no nosso país. Já que alguns direitos que na maioria dos países desenvolvidos, nos países onde a democracia de fato é uma democracia instável, né? Onde há liberdade realmente, uma das regras que imperam nesses países é que a própria população, se quiser, pode fazer um referendo, por exemplo. E o Brasil, por força da lei brasileira, somente parlamentares podem convocar um referendo. Então, às vezes as pessoas comentam de determinados assuntos sem realmente conhecer a fundo. Às vezes comentam uma opinião que a gente posta e ainda distorcem as palavras que a gente coloca lá, né? Os assuntos são desvirtuados para que fique de acordo com a sua linha de pensamento, o seu interesse, e para atender a sua ideologia. Aí você poderia me perguntar, mas e qual é a minha ideologia? Eu nem sou muito adepto à ideologia, eu tenho minhas convicções, e as minhas convicções são de que protesto e paralisação igual teve, realmente tem que ter um direito legítimo, está na Constituição brasileira, né? Que qualquer cidadão pode fazer convocações, pode fazer agrupamento de pessoas em locais públicos e manifestar, né, o seu livre pensamento. Isso está na Constituição brasileira, um direito adquirido pela população brasileira, e isso ninguém pode mudar. E eu não sou contra a liberdade de expressão, não sou contra o livre pensamento, muito pelo contrário. Independe se é manifestação de direita, de esquerda, do centrão, as pessoas devem continuar tendo o direito de ir às ruas e manifestar a sua opinião, mesmo que essa opinião seja contrária às minhas convicções. Mas elas têm o direito à livre manifestação, assim como eu tenho o direito à livre manifestação, tanto nas ruas como nas redes sociais.
também através do voto quando chegam as eleições. Todos nós, né, temos esse direito de manifestar a nossa opinião. E muitas vezes as pessoas, porque a opinião nossa não atende às expectativas delas, elas são ofensivas, respondem com palavras ofensivas, muitas vezes nas nossas redes sociais, e porque elas entendem que nós não pertencemos ao ciclo delas, entendem que nós não, por não aderirmos à linha de pensamento delas, a gente é tida muitas vezes até como inimigo delas, e não, jamais, não é dessa forma, né? Eu posso discordar da opinião de alguém, mas isso não quer dizer que eu tenho que ter raiva, que eu tenho que ter mágoa, que eu tenho que fazer um preciosismo barato porque a pessoa não compactua com o que eu penso, né? Tem que se haver uma liberdade de pensamento. Eu tenho que ter meu pensamento livre, assim como as pessoas têm que ter a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação. Qualquer um pode manifestar a opinião que tiver, eu posso discordar, né? Eu posso fazer críticas, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja meu inimigo. Eu não tenho inimigos tão somente porque essa pessoa tem uma ideologia diferente da minha, um pensamento diferente do meu. Então, a única coisa que eu posso dizer para todas as pessoas que pensam dessa forma, né, ou que leram o meu comentário e entenderam que eu estava manifestando uma opinião contra a manifestação. Eu não sou contra a manifestação, eu só não entendo o porquê de se a manifestação era contra a reforma da Previdência, né? O porquê de tantas bandeiras políticas no meio. As manifestações, independente de esquerda ou de direita, são legítimas. Agora, quando você se torna massa de manobra de partidos políticos, aí eu tenho uma opinião contrária. Eu tenho uma opinião seguinte, que você tem que ter discernimento para entender quando as pessoas estão tentando te usar, né, para atingir seus objetivos, e quando você realmente está manifestando o seu livre pensamento, sem influência de partidos políticos, sem influência de pensamentos monopolistas políticos, de pessoas que, na verdade, estão usando você para atingir seus próprios interesses. E é isso que eu vi nas ruas. Eu vi muitos partidos políticos com suas bandeiras do PT, do PSOL, do PCdoB, enfim, em todas as imagens de manifestações que se via, o que mais se via era bandeira Lula livre, bandeiras de partidos políticos, e se via menos bandeiras e cartazes contra a reforma da Previdência. É uma minoria da população que foi para as ruas e ainda atendendo a interesses políticos, atendendo a interesses de pessoas que estão totalmente ligadas à velha política, a política do troca-troca de favores, pessoas que não têm escrúpulo nenhum. E uma outra coisa que a gente pode ver é políticos que têm salários pagos pelo povo brasileiro, têm aposentadorias especiais, e falando que são contra a reforma da Previdência porque a reforma da Previdência vai tirar dos menos favorecidos. Eu concordo que os menos favorecidos vão ter que ceder se esse projeto for aprovado, mas eu entendo também que esses políticos, e principalmente esses de esquerda, todos eles têm aposentadoria especial, né? E daí eles vêm com esse discursinho de que vai tirar do povo mais humilde, vai tirar do povo mais pobre. Mentira! A regra dessa nova Previdência é que todo mundo vai ter que pagar. Quem tem menos vai ter que contribuir com um pouco menos, mas na medida que o salário aumenta, que a pessoa tem um maior salário, seja salário de empresa privada ou pública, né? Seja funcionário público ou privado, quanto mais se ganha, mais se vai ter que contribuir, entendeu? E muitas dessas pessoas não quer
por ter aposentadorias especiais, elas não estão nem aí pro que a população fala. Regra de transição, isso e aquilo, aquele outro. Elas são contra porque vai contra o interesse delas. Vai contra os privilégios que elas têm. Muitos dos privilégios vão ser cortados. Eu não sei se daqui a 1 ano ou 2, aprovando a Previdência, já vai estar minando emprego nesse país nosso, se o país já vai estar em pleno desenvolvimento, se já vai estar o Jardim das Oliveiras, se já vai estar o paraíso. Não sei. Isso ninguém pode garantir, nem o próprio presidente da República pode garantir isso. Nem os direitistas, nem os esquerdistas, se fossem eles que estivessem no poder com esse plano de governo que está aí. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender é que se não for feito nada, nem essa aposentadoria que está para ser aprovada com a nova regra de previdência, de as pessoas se aposentarem ganhando menos e depois gradativamente recompondo o seu salário até que se torne o salário integral, nem essa não vai poder ser paga, porque o país está quebrado. Todos os especialistas, todos os tributaristas, todas as pessoas ligadas à economia dizem que se nada for feito quanto à Previdência do Brasil, a Previdência vai acabar de quebrar e não vai ser possível nem pagar as aposentadorias daqui a 5, 6 anos. Então, falando de um prazo muito curto, de dentro de 5, 6 anos, já está tendo que cortar alguns tipos de aposentadoria. E o que o novo governo está tentando fazer é garantir que isso não aconteça, mesmo que para isso tenha que cortar privilégio deles e também dos menos favorecidos. E é uma conta simples. Se na minha casa eu ganho um salário mínimo e eu gasto um salário mínimo e meio, todo mês eu vou estar aumentando a minha dívida, e ela vai se tornar impagável. E assim é essa previdência que aí está, esses modelos de aposentadoria. Uma outra coisa, uma injustiça que é cometida no Brasil: o mais pobre contribui e tem com grande parte da sua vida para pagar salários astronômicos de funcionários públicos, de políticos que contribuem um mandato e já tem direito a aposentadorias especiais, como é o caso, muitos casos, são raras as exceções de pessoas que não têm aposentadoria especial. Então, as pessoas têm que ler mais, têm que estudar mais antes de sair tacando pedra, antes de sair criticando as pessoas. E principalmente ler e entender o que está lendo. Tem muitas pessoas que não conseguem interpretar uma simples linha e já saem tacando pedra. Uma coisa que eu posso dizer é que ao longo do tempo eu aprendi a respeitar as opiniões. As pessoas precisam aprender a respeitar as opiniões. Eu respeito a opinião de todos, respeito inclusive a opinião do Leonardo, né? Mesmo ele sendo um esquerdista, eu respeito as opiniões dele, não aceito, não são as mesmas opiniões minhas. As opiniões dele são contrárias às minhas opiniões. Agora, ele tem o direito de manifestar sua opinião em qualquer lugar, inclusive nessas passeatas que tiveram, né? Todo mundo tem o direito de manifestar sua opinião. Agora, a partir do momento que parte para ofensas pessoais, aí eu já não posso concordar de maneira nenhuma. E ele foi uma pessoa bastante grossa, atacou a minha honra. Isso eu não posso concordar, e acho que ninguém no seu estado normal, no seu estado psíquico normal, não vai concordar. Agora, o que eu posso dizer é que a gente mora em um país democrático onde as pessoas têm liberdade para dizer o que pensam, e eu sempre vou continuar comentando os assuntos inerentes ao nosso país, ao nosso dia a dia, nas minhas redes sociais, e mesmo contrariando a opinião de outras pessoas, né? Eu não vou me privar das minhas opiniões e também não vou privar ninguém das suas opiniões. Posso ser contrário, posso fazer críticas. Agora, eu falar que
falar que as pessoas não podem ter suas opiniões, aí seria uma grande mentira. Eu tenho que aceitar a opinião das pessoas, né? Ou mesmo quando mesmo que eu não concordar, eu posso aceitar. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que concordar, que eu tenho que... Eu vou dar os parabéns, então, se a pessoa tem uma opinião contrária da minha, se eu tenho minhas convicções e as convicções da pessoa não atendem às minhas expectativas. Agora, isso não me dá o direito de sair xingando, jamais. No mais, uma boa tarde a todos. Eu espero que a gente esteja sempre conversando nesse canal. Esse canal, ele foi aberto com o único intuito de estar sempre comunicando com os meus amigos, com meus seguidores, estar falando do cotidiano desse nosso país. Dá aquele like, se inscreva no meu canal que vocês vão estar me ajudando bastante. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.